Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração, trazer mais uma das minhas perspectivas. A de hoje é sobrenatural, ectoplasma, manifestação mediúnica. Existem pessoas que não acreditam em espiritualidade e em energias sutis, próximas, o tempo todo. Existem pessoas que condenam quem interage com essa realidade sutil, acreditando não ser algo de Deus. Existem pessoas que desqualificam o trabalho de médiuns e sensitivos, que não atuam vinculados a um grupo ou a um centro espírita, espiritualista ou espiritualista. E existe quem nunca imaginou ser possível intervenções energéticas à distância. Nada disso muda o fato de estarmos diante de uma nova era, o da expansão de consciência, no aqui e agora. A conexão com o espírito traz um novo paradigma de cura. Ectoplasma, manifestação mediúnica, energia luz e luz é informação. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Allan Kardec. O ectoplasma, ou fluido vital, ou ainda corpo etéreo, foi descoberto pelo médico, químico, espírita francês Charles Richter. Ele foi também fundador da Sociedade Metafísica de Londres e descobridor da anafilaxia, reação alérgica que pode levar à morte, entre outras doenças. É chamado de apóstolo da ciência e do espiritismo. O ectoplasma é muito importante, pois ele é indispensável para que ocorram as aparições de espíritos e as suas materializações, as quais não são somente vistas, mas também palpáveis, como aconteceu com as de Jesus. Trata-se de uma matéria muito sutil, mas que tem peso, pois ao sair do corpo dos médios, o ectoplasma é atraído pela gravidade caindo ao chão. Olha que interessante, foi visto que o ectoplasma parece uma fumaça que saía da Arca da Aliança dos judeus, do Velho Testamento, antes de Cristo, e da verdadeira seção espírita da Transfiguração, depois de Cristo, em que apareceram para Jesus e os apóstolos médios especiais que eram sempre convidados por Jesus para seus feitos, que era Pedro, Tiago e João. A Arca da Aliança, segundo a Bíblia, é o que guardava objetos sagrados e era veículo de comunicação de Deus com o povo escolhido. Para Jesus e esses 3 apóstolos, apareceram os espíritos de Moisés e Elias, que tinham morrido já havia séculos. E, inclusive, Jesus até conversou com esses 2 espíritos. A conexão com o espírito traz um novo paradigma de cura. O ectoplasma é usado pelos espíritos para se manifestarem, principalmente quando eles são materializados. São materializados e palpáveis. Ele é úmido, ele é frio, tem algumas células sem núcleo, sem material genético no citoplasma, que não gera comunicação, e parece uma teia de aranha. O perispírito é energia sutil, semimaterial e invisível. O ectoplasma é a energia sutil, semimaterial, visível. Outro exemplo bíblico de espíritos de mortos que se manifestaram materializados foi Jesus, que disse para Tomé: ponha sua mão em meus ferimentos e veja que sou eu mesmo e não um espírito, fantasma qualquer. Podemos comparar o ectoplasma à energia elétrica. Assim como a energia elétrica é uma forma de energia que não pode ser vista, mas pode ser sentida por meio de seus efeitos, o ectoplasma é uma substância, uma energia sutil que permeia o universo e pode ser detectada por pessoas sensitivas ou em determinadas situações. Além disso, assim como a energia elétrica pode ser usada para alimentar vários tipos de dispositivos e tecnologia, o ectoplasma pode ser usado para fins terapêuticos, espirituais ou paranormais, por pessoas que sabem como manipulá-lo. No entanto, assim como a energia elétrica pode ser perigosa se usada indiscriminadamente ou sem cuidado, o ectoplasma também pode ser prejudicial se for mal utilizado ou manipulado por pessoas despreparadas ou com más intenções, né? Um exemplozinho básico é aquelas imagens horrorosas de filmes de terror. Dessa forma, o ectoplasma é uma substância associada a fenômenos espirituais e paranormais, como
materializações, levitações e telecinese. Acredita-se que o ectoplasma seja uma manifestação de energia vital em um estado de elevada vibração, que pode ser percebido pelos médiuns. Tipos de fenômenos mediúnicos: intuição, vidência, audiência, desdobramento, psicometria, psicografia e psicofonia, quando o espírito fala através do médium. Todos podemos ser médiuns de Deus. No processo de expansão de consciência para a elevação espiritual, o ectoplasma pode ter uma importância significativa. Por exemplo, certos tipos de cura energéticas podem envolver a manipulação do ectoplasma para liberar bloqueios energéticos do corpo e permitir que a energia flua mais livremente. O poder de curar as pessoas pela energia, né? Um exemplo que eu posso dar, já existem várias, mas vou dar o exemplo de Jesus, quando ele tocava as pessoas e curava. Esse processo de colocar a mão é o ectoplasma em ação, porque ele consegue se conectar com a outra pessoa e tirar a enfermidade dela, entende? É como se ele passasse para ele, e como ele sabe se limpar energeticamente, né? Ele acaba absorvendo aquilo da pessoa e depois eliminando, porque ele sabe colocar para fora. Mais ou menos isso. É muito complexo, mas é mais ou menos isso. No processo de expansão de consciência para a elevação espiritual, o ectoplasma pode ter uma importância significativa. Por exemplo, certos tipos de cura, já falei sobre isso, né? Pode envolver a manipulação de ectoplasma para liberar bloqueios energéticos do corpo e permitir que a energia flua livremente, né? Além disso, por quê? Os bloqueios em nosso corpo é o que causa a doença, né? Quando as células do nosso corpo elas não se comunicam, elas bloqueiam em determinadas partes, né? E esse trabalho energético, espiritual, né? Faz esse faz com que desbloqueie, né? Essa área energética que está bloqueada dentro do nosso corpo, já que tudo é energia, somos energia. Além disso, em práticas espirituais, o ectoplasma pode ser feito com cuidado e responsabilidade, pois, mal utilizado, pode ser prejudicial tanto para a pessoa que está manipulando quanto para as pessoas ao seu redor. Trago perspectivas com caráter informativo para a reflexão e desconstrução do medo do mundo espiritual, sobrenatural, né? Porque o conhecimento liberta e o sentimento, nosso sentimento, é a chave. Nesse processo nosso, aqui, humano e espiritual, precisamos, né, trabalhar em nós de forma efetiva, né? Um treinamento consciente, consistente e contínuo. E só podemos fazer isso aqui e agora. Nossa mediunidade é o portal sensível na conexão entre o céu e a terra, entre o mundo espiritual e o mundo material, entre o macrocosmo e o microcosmo. Uma vez que todos nós possuímos um campo eletromagnético, ela é a capacidade que temos de receber e transmitir energias e vibrações, atuando com os mais diversos planos da existência, desde os mais densos aos mais sutis, né? Com os inconscientes ou inconscientes, com os desencarnados e os encarnados, né? A mediunidade é o nosso sexto sentido, a voz da nossa consciência superior, o desejo do nosso espírito ou alma, né? Ele fica latente em nós. Não é pessoal, é vibracional, é energia. Buda não era budista, Jesus não era cristão, Krishna não era Vaishnava, Maomé não era islamita. Eles eram professores que ensinavam o amor. A interpretação sem conexão com o coração não gera sentimento de mudança. Sinais de mediunidade, né? Os básicos: sentir a energia de pessoas e ambientes, sonhos lúcidos e sonhos premonitórios. Intuição e premonições, sentir emoções que não são suas, é algo que surge do nada, sem uma causa aparente. Perceber facilmente quando as pessoas estão mentindo. Espiritualidade não é tradição ou regra, espiritualidade é sentimento. Na ordem
campos energéticos do nosso corpo espiritual. O espírito, né, que é o princípio inteligente, ou alma, é imortal e eterna, é a essência divina de quem nós somos. O perispírito, que é o corpo fluídico semimaterial, sendo intermediário entre o corpo físico e o espírito. É nele que se encontram registrados todos os nossos pensamentos, emoções e experiências acumuladas ao longo das encarnações. É o elo que funciona como uma espécie de molde para o nosso corpo físico. O corpo físico é a parte material, palpável, né? Composta de células, tecidos, órgãos e sistema. É o veículo através do qual o espírito pode interagir com o mundo físico e exercer suas funções aqui na Terra. E o ectoplasma é uma substância fluídica semimaterial, assim como o perispírito, com efeitos externos, sendo produzido pelo próprio corpo físico ou por outras pessoas mediúnicas, em determinadas condições. Pode ser utilizada para manifestações físicas e espirituais, como aparições, materializações e efeitos paranormais. A dinâmica espiritual envolvendo esses elementos é complexa e interdependente, como eu falei, né? O espírito é a fonte de energia e consciência que anima todo ser humano, enquanto o perispírito é a conexão do espírito ao corpo físico, permitindo que as informações fluam entre eles, né? Corpo físico, perispírito e espírito. Dessa forma, o corpo físico é um instrumento através do qual o espírito pode experimentar a vida material, enquanto o ectoplasma é a substância para manifestações físicas e espirituais. Juntos governam toda a experiência humana como espíritos encarnados. Somos espíritos vivendo uma experiência humana. Quando nossa atenção está voltada para uma parcela isolada da nossa vida, não conseguimos perceber o sistema dinâmico que conduz nossa existência. Cada um de nós vive exatamente aquilo que precisa experienciar, vivenciando as necessidades para a evolução do próprio espírito, da própria alma. Temos um plano de alma a seguir. Ectoplasma, manifestação mediúnica. Não é pessoal, é vibracional, é energia. Não é tempo de ferir, é tempo de curar, é tempo de nos elevar. Mantenha a frequência de seus pensamentos bem elevados e se blinde energeticamente. É sobre isso, mais uma perspectiva sensacional. Ectoplasma, manifestação mediúnica. Bebe água, um grande beijo no coração, fica com Deus.